Sabe aquele império que a gente sempre ouve falar, mas talvez não conheça tão a fundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história do Império Persa. E olha, eles foram muito mais do que só conquistadores. Foram verdadeiros arquitetos de um governo, um sistema tão gigante e complexo que basicamente redefiniu o que significava governar naquela época. Para a gente ter uma ideia, o império ficava ali onde hoje é o Irã, mas se espalhava por um território, nossa, gigantesco. E aí vinha o grande desafio, né? Um desafio que parecia quase impossível para a época. Como é que se consegue governar, de forma eficiente, um lugar com um monte de povos e culturas completamente diferentes? Era um verdadeiro mosaico humano. Então vamos lá, vamos começar do começo. Para entender o tamanho desse império, a gente precisa olhar para quem estava por trás de tudo, os líderes visionários que construíram isso passo a passo, conquista a conquista. Essa linha do tempo aqui resume bem a história, a ascensão e a queda. Tudo começa com a visão de Ciro, o Grande. Depois vem a fase de consolidação, a genialidade administrativa de Dário I, que realmente botou ordem na casa. E claro, o fim, séculos mais tarde, com a chegada de outro nome gigante na história, Alexandre o Grande. Agora, olha só essa lista. Babilônia, Egito, Fenícia, não era pouca coisa. Eram dezenas de povos, cada um com sua cultura, sua língua, suas tradições, tudo isso debaixo de um único governo. Não era só um império, era um quebra-cabeça administrativo monumental. Imagina só a complexidade disso. Então, a grande pergunta é, como eles resolveram esse quebra-cabeça? A resposta está numa sacada brilhante, uma inovação que foi uma verdadeira engenharia política, e para a época foi algo totalmente revolucionário. E o segredo não era impor tudo na marra, na força bruta. Pelo contrário, era uma tolerância muito esperta. Eles falavam basicamente, olha, podem manter seus costumes, sua língua, seus deuses. Só paguem os impostos em dia. Isso não era por bondade, não. Era uma tática genial e super pragmática para manter a paz e, claro, garantir que o dinheiro continuasse entrando nos cofres. Para conseguir administrar esse território imenso, eles tiveram uma ideia simples e eficaz: dividir para governar. O império foi fatiado em territórios menores, as satrápias. É como se fossem os estados ou as províncias de hoje em dia, sabe? Cada uma com o seu próprio governador, o sátrapa. E o sistema era muito inteligente. O sátrapa governava localmente, ele tinha poder, mas não tinha carta branca. Para garantir que ninguém saísse da linha, existiam os inspetores secretos, conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Eles fiscalizavam tudo e se reportavam direto ao imperador. Uma jogada de mestre para manter todo mundo leal e o controle centralizado. Bom, com a política organizada desse jeito, a economia começou a bombar. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura toda alimentou uma prosperidade realmente impressionante para a época. A economia persa era uma máquina poderosa, né? E o que alimentava essa máquina? Várias coisas. Agricultura e pecuária, mineração, um artesanato super rico, mas o principal combustível, sem dúvida, eram os impostos. Aquele sistema de sátrapas garantia que a grana fosse coletada com muita eficiência em cada canto do império. E aí entra uma das obras mais incríveis de Dário I, a Estrada Real. Isso aqui foi um divisor de águas. Pensa nela como se fosse a internet do mundo antigo. Uma superestrada que não só levava mercadorias, mas também informações, mensageiros, exércitos. Conectou o império de ponta a ponta e deixou tudo muito mais rápido e seguro. E para amarrar essa economia gigantesca veio outra ideia genial, simbolizada por esse número aí. Uma única moeda para todo mundo, o dárico. Imagina o poder disso. De repente ficou muito mais fácil fazer negócio do Egito até a Índia. Acabou aquela confusão de câmbio, de valores. Isso unificou o império economicamente de um jeito nunca visto antes. E o que acontece quando se tem estabilidade política e uma economia forte? A cultura floresce, é natural. E com os persas não foi diferente. Esse ambiente todo permitiu o surgimento de uma cultura riquíssima, única, que deixou marcas profundas na história. A arte persa era, acima de tudo, uma demonstração de poder e riqueza. Os palácios eram, grandiosos, luxuosos. As paredes eram cobertas de mosaicos e pinturas que contavam as vitórias dos imperadores e as histórias dos deuses. E, claro, os famosos tapetes persas. Uma habilidade, uma complexidade nos desenhos que, fala sério, a gente admira até hoje. Falando em cultura, a gente precisa falar da religião deles. A espiritualidade persa era moldada por uma crença muito particular, o zoroastrismo. A ideia central era bem direta. O universo é basicamente um grande campo de batalha entre duas forças opostas.
E essa batalha cósmica era bem definida. De um lado, o princípio do bem, liderado pelo deus Mazda. Do outro lado, o princípio do mal, representado por Ahriman. Bem contra o mal, luz contra as trevas. Essa visão de mundo dualista, sabe? Isso influenciou tudo na cultura persa, da arte à forma de governar. Mas como a gente sabe, nenhum império dura para sempre. Apesar de toda essa genialidade administrativa, dessa cultura riquíssima, o Império Persa também teve seu fim. E o responsável por isso foi um dos maiores nomes da estratégia militar da história, Alexandre o Grande. Só que é o seguinte, impérios caem, mas as boas ideias, essas ficam. O legado persa sobreviveu muito além da sua queda. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Será que esse modelo de administração dos persas, com províncias, inspetores, estradas, moeda única, não influenciou os impérios que vieram depois? Pensa nos romanos. Ou, indo mais longe, será que a gente não vê ecos desse sistema até na forma como os países se organizam hoje em dia?